Bem, galera, eu tava dando uma olhada aí no índice da Heritage, né? Que eu gostaria de fazer um vídeo aqui pro pessoal que tava pedindo. E no meio dos meus estudos aqui, e muita merda neoliberal pra cima e pra baixo, eu consegui achar um site aqui de um economista que explica com maestria a falácia que é essa merda. Então a gente vai ler juntos aqui e ver por que que esse índice é uma piada, né? Obviamente, esse índice ele foi criado de forma falaciosa e pior. Para quem tem conhecimento em lógica, já deve ter ouvido falar em argumentos circulares, né? Ou seja, é o caso da Bíblia, né? A Bíblia é um exemplo crasso de argumento circular, porque a Bíblia está certa porque Deus diz que ela está certa. Aí você pergunta, mas quem deu autoridade para Deus dizer se algo está certo ou não? E o cara fala a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia valida Deus, assim como Deus valida a Bíblia. E no caso desse índice de liberdade econômica neoliberaloide da Heritage, você encontra novamente essa falácia lógica muito conhecida, que é justamente esse argumento circular. Por que, que é um argumento circular? Porque o índice ele pega os países desenvolvidos e diz que eles são desenvolvidos por causa do seu índice econômico alto, e o seu índice econômico alto é o que faz esse país ser desenvolvido. Então, um país é altamente desenvolvido porque o índice diz que ele o é, e o índice está correto em sua análise porque no topo estão os países mais desenvolvidos. Então, é uma argumentação circular falaciosa e a gente vai ver aqui, fora isso. Eu não sei se esse autor vai entrar nesse aspecto, porque eu li várias coisas aqui, agora não lembro se foi ele que falou nessa circularidade falaciosa. Mas vamos lá. Esse post é do dia 16, quinta-feira, abril de 2015. O link desse post estará na barra de descrições. Esse economista postou bastante coisa aqui, depois vou trazer mais alguns artigos dele aqui que eu achei muito interessante para a gente dar uma olhada. Mas vamos lá, né? Conhecimento econômico, sobre economia, teoria econômica e assuntos afins. A farsa do índice Heritage. Você já viu na internet alguém usando o famoso ranking de liberdade de países para justificar políticas neoliberais, entreguistas e minarquistas, Estado mínimo? Esse ranking é o famoso Heritage, que está sendo muito utilizado por economistas adeptos do liberalismo ou simpatizantes em geral. Usam de forma superficial com dizeres do tipo: olha aqui, Suécia está lá em cima no ranking e é muito mais liberal que o Brasil. Singapura está no topo, temos que imitá-la em tudo. Vamos por partes. Primeiro, quero analisar a metodologia desse indicador e questionar sua correlação com a hipótese de estado mínimo, ou com a hipótese de um estado eficiente que provém à sua população assistida a uma melhor qualidade de vida, o que eu defendo. Então, esse economista, ele é um keynesiano, obviamente. Na página do próprio Instituto Heritage, aqui na internet, tem lá o link para o documento Methodology. Está aberto a todos, confiram. A metodologia contém 4 eixos principais, que são Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e abertura de mercado. Só aqui eu já deveria parar e questionar um monte de coisas. Tamanho do governo e abertura de mercado, vá lá, que realmente esteja dentro dos ideais do liberalismo, que prega globalização como igualmente boa para todos, pobres e ricos. Estado mínimo, estado enxuto, etc.
Agora, a qualidade do Estado de Direito e a eficiência regulatória, qual é o cidadão pesquisador do desenvolvimento das nações ou das regiões pobres que se opõe a isso? Não é uma bandeira do liberalismo ou das fanzetes da liberdade. É uma bandeira de todas as pessoas sensatas que divagam sobre o tema. Desculpa, eu estou pausando de vez em quando para eu tossir aqui. Melhorar o Estado, que eu saiba, sempre foi uma luta dos heterodoxos, né, seguidores de Keynes, e pós-keynesianos, institucionalistas e afins. Eu achava que as lutas dos liberais era para diminuir o Estado, né? E é o que a gente sempre falou, né? Como é que você coloca Canadá, Suécia, Suíça, Inglaterra e etc. no topo desse índice, sendo que esses países cobram altíssimos tributos e esses países oferecem todo tipo de bem-estar social para a população, sendo que esses débeis mentais neoliberais são contra Estado inchado, né? Isso é uma coisa óbvia que não precisava nem ser destrinchado, mas pelo neoliberal ter esse problema cognitivo grave, a gente faz essa caridade intelectual aí, porque se a gente não o fizer, né, ele não vai conseguir enxergar isso. Aliás, isso era o que pregava Milton Friedman quando dizia: se você colocar o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia. Pura bravata, né? Então tá aqui, Milton Friedman, o que, que ele acha do Estado, né? Se você colocar o Estado para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia. Aí o que, que esses neoliberalóis do Heritage fazem? Pegam países com Estado altamente interventor, tanto nas políticas sociais como econômicas, e coloca nessa merda esse ranking, né? Como eu disse, é um argumento circular que coloca os países desenvolvidos sem critério algum em primeiras colocações para dizer, olha, tá vendo o tanto que liberdade econômica é bom? Mas quando você vai analisar a fundo, não existe liberdade econômica porra nenhuma, né? Isso aí tá mais do que claro, né? Mas vamos lá. Haja paciência para continuar dando crédito a esse ranking depois desse começo já bem questionável. No eixo do Estado de Direito, você observa uma ênfase ao protecionismo à propriedade privada. Ok, é uma ênfase negativa à corrupção, né? Bem lembrado aqui pelo nosso economista, que a gente está o lendo aqui, né? O neoliberaloide não gosta do Estado, mas na hora de proteger a sua propriedadezinha privada, aí o Estado tem que proteger, né? O Estado não pode dar saúde, educação, moradia nem nada. Mas proteger a sua propriedade, ele tem que proteger, né? Engraçado isso, né? Se você não é a favor de Estado mínimo, tira a produção da sua propriedade privada. Hum? Não quer disputar na bala sua propriedade com sem terra e outras pessoas, né? Interessante isso aí. Uma ênfase negativa à corrupção. Peraí, corrupção? E quem é a favor da corrupção no judiciário? Exatamente, né? O índice da Heritage coloca países de alto índice de liberdade econômica, países com pouca corrupção, né? É uma frase que eu falei num vídeo antigo meu: desde quando keynesianos ou qualquer outro tipo de ideologia é a favor de corrupção em qualquer área, né? Os intervencionistas é que não. Ninguém em sã consciência é a favor de corrupção. O conjunto de leis e elaboração da legislação é outra história, mas a corrupção na jurisdição ninguém defende. Como que querem colocar isso dentro de um indicador de liberdade? Muita gente pode defender a ideia de que ortodoxos e heterodoxos podem ter pontos em comuns. Keynesianos e neoclássicos, novos clássicos e novos keynesianos, pós-keynesianos, à la Graubait, e monetaristas à la Friedman, constitucionalistas e austríacos, blá blá blá. Mas vejam, a ideia, ao mostrar esse índice, é refutar
verbo que os austríacos adoram usar, alguém com ideia completamente oposta, não? Então não se deve misturar alhos e bugalhos, mas tudo bem. Vamos ter muita paciência e continuar resumidamente sobre o indicador. No eixo tamanho do governo. Está lá uma bem explicada conta sobre a carga tributária e impostos de uma nação. Ok, nada a criticar. Depois, ainda nesse eixo, tem um índice falando sobre gastos do governo, proporcional nos países. Quanto maior o gasto, pior a nota. Se abstrairmos os outros critérios do índice da Heritage e pegar somente este item, veremos que países desenvolvidos com notas baixíssimas, Holanda, por exemplo, observe a nota deles, e países pobres e subdesenvolvidos com notas altas, tipo Jamaica, Trindade e Tobago, etc. O que eu quero dizer observando tal fato? Engraçado, esse índice considerar como qualidade você manter um gasto baixo do governo enquanto a população está na merda. Desculpem um termo inadequado. E ninguém notar a causalidade, a correlação entre maiores gastos e menos subdesenvolvimento. A teoria deve ser do tipo: vamos ficar aqui bem pobres, abdicando de ter o básico para comer para no futuro ficarmos ricos. Como se a miséria atual fosse uma espécie de poupança. Brilhante, não? Sinceramente. Eu nunca usaria um PhD ou uma titulação alta em ciências econômicas para tentar passar para os leigos um absurdo desse tipo. Desculpem. Por que razão um governo, um Estado, deve manter baixos seus gastos se a população está atolada na miséria? Vai esperar a mão invisível criar uma industrialização virtuosa e uma imensa base econômica de geração de tributos? Não dá. Vamos para o eixo eficiência regulatória. Começa com o item liberdade de negócios, onde falam de rapidez na abertura de empresas, número de procedimentos na abertura de empresas. Quanto menor, melhor, custo, etc. Também falam na rapidez do fechamento das empresas, custo, etc. Bem, para mim, eu posso falar que não sou seguidor do liberalismo, mas nunca fui contra a rapidez e eficiência nessas coisas. Por mais que se possa falar do rico de muitas empresas fantasmas abertas e tudo mais. Não entendo a lógica na inclusão desse item também. Depois chegamos ao item liberdade de mercado e trabalho. Aí diz, é outra coisa, né? Já que ele não entrou muito aqui, liberdade para abrir o negócio quanto mais rápido, melhor, né? O que isso tem a ver com liberdade, cara? Vamos supor que na China você demore 1 minuto para abrir uma empresa. 1 minuto. Você entra no site, digita, abriu. E a gente pega, por exemplo, é que é difícil achar um exemplo neoliberaloide, né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Hong Kong, né? Que nem país é, mas enfim, vamos usar de exemplo. Hong Kong, para você abrir uma empresa, demora 3 meses. E aí? Quem que é mais livre, Hong Kong ou China? Um demorou 1 minuto ou demorou 3 meses? O que o tempo em abrir-se o negócio tem a ver com porra de liberdade de mercado? A liberdade de mercado, quando a gente fala liberdade de mercado, é liberdade de trocas voluntárias, não é isso? Se você demora 1 minuto, um dia ou 3 meses para abrir o seu negócio, o que vai determinar se aquele mercado é ou não um livre mercado é a capacidade e a liberdade que você tem de fazer as trocas voluntárias.
Então essa merda, né, essa bosta aqui, por que que eles colocam ficam batendo nessa tecla de burocracia? Porque, obviamente, isso é uma coisa lógica, países desenvolvidos, países altamente tecnológicos e industriais, de tecnologia de ponta, eles têm menos burocracia por capacidade tecnológica, por desenvolvimento de nação. Então, quando você usa burocracia como um fator de liberdade econômica, obviamente os países desenvolvidos com mais tecnologia, com mais capacidade tecnológica, estarão em primeiro lugar. Porque a burocracia tem muito a ver com a maturidade do Estado. Então vocês veem que esse índice, ele simplesmente é para colocar países desenvolvidos no topo e menos desenvolvidos para baixo. Né? Como eu disse, é um argumento circular. Porque esse índice ele endossa países desenvolvidos. E aqui está a prova disso. Né? O que tem a ver tempo de você abrir uma empresa com liberdade de você fazer trocas voluntárias? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falar de liberdade econômica na Alemanha, por exemplo, um país que já foi processado várias vezes pela Organização Mundial do Comércio por subsídios e subvenções para suas empresas, um país que 40% do desenvolvimento tecnológico é financiado pelo Estado, um país com alta regulação em todos os setores praticamente, telecomunicações daí por diante. Então não tem sentido nenhum esse índice, né? É um índice para colocar países desenvolvidos no topo e subdesenvolvidos para baixo para falar, olha, é liberdade econômica. Não, não é, né? Só um analfabeto funcional que coloca países que têm 50% de carga tributária como um país livre. Vai ver o que o Milton Friedman diz de impostos altos, de tributação alta. Não existe almoço grátis, o Estado não pode dar ao cidadão bem-estar social ad eterno, porque não existe dinheiro suficiente para isso. Aí me vem esses fila da puta neoliberal, pega esses países de bem-estar social, de base keynesiana, com alta tributação, alta distribuição de renda, e quer jogar no balaio dos neoliberaloides aqui. Né? Vocês são uma piada. Vão estudar o que é liberalismo e estado de bem-estar social. Então vamos lá. Depois chegamos à liberdade de mercado de trabalho. Aí diz que leva em conta o salário mínimo, leis que inibem demissões, indenizações, rigidez de horários, dificuldade de demissão, etc. Até aí tudo bem. Mas você vai olhar para a Austrália nesse item, ela tem uma nota alta, 80. Porém, sabe-se que é um país com um salário mínimo altíssimo, estipulado por lei, não é a média de quanto a população do trabalho mais precarizado recebe. Fui conferir no Google, são 29 mil por ano, algo em torno de 2.400 por mês, dólares, né? Um país desse seria um empecilho enorme a uma possibilidade de atrair investimentos produtivos por lá, não? Quem vai querer pagar um salário mínimo de 240 dólares por mês para um australiano, por exemplo? Lavar os pratos do seu restaurante de comida brasileira em Sydney? Péssimo para se investir, né? Pois a nota do país no item Labor Freedom está alta, vai entender, né? E agora, né, que a terceirização e essa merda dessa reforma trabalhista passou, né? Vamos ver se o Brasil vai subir o ranking. Vai ficar com 80 também? Será que vai? Não vai, né? Por quê? Porque esse índice aqui é uma vergonha, é uma piada. Não venha falar ou pensar na argumentação de que o consumo lá no país deles vale qualquer investimento.
pois essa era uma argumentação de um heterodoxo tipo eu, que um heterodoxo tipo eu poderia usar, mas não um liberal que odeia crescimento baseado em consumo, já que para eles isso é sempre questionável, sem analisar contextos. E nesse texto estou apenas desmistificando uma argumentação típica deles. O eixo regula, regulatório efficiency termina no item monetário freedom, liberdade monetária. E aí nem me deu o trabalho de analisar criteriosamente, pois já conheço os argumentos contra a expansão monetária. Então vou deixar para lá, fingir que eles estão certos aqui. No último eixo, abertura de mercado, tem os itens: liberdade de trocas, liberdade de investimento, liberdade de mercado financeiro ou liberdade financeira. Alheio a esses itens, vou avisando ao leitor desse blog que liberdade de troca e vantagens cooperativas, procure no Google se não souber do que se trata, é muito bom para quem já tem um parque industrial gigantesco, moderno, sofisticado, que produz bens finais de altíssimo valor agregado, como semicondutores, para dar um exemplo. Já quem tem uma mão de obra treinada e qualificada, onde já se tem uma infraestrutura logística de altíssimo grau, etc. Evidentemente que países nessas condições vão querer se abrir a trocas, né? É óbvio, né? É o que eu sempre falo. A Alemanha está certíssima em querer abrir o mercado com todo mundo, porque ela detém a, a, o monopólio da tecnologia, praticamente, né? Os Estados Unidos da América está querendo abrir fronteira com ela, porque sabe que vai tomar no brioco, com todas as nações do mundo mesmo, pois eles têm condições de competir. É a mesma coisa de você colocar um desportista profissional nível de Olimpíadas competir contra um obeso destreinado. Ora, óbvio que ele vai adorar e vai criar uma teoria para dizer que o obeso deve competir mesmo em situação pior. Para ficar mais competitivo com o tempo, sabe-se lá quanto tempo, e sabe-se lá abalo psicológico depois, que também pode ocorrer com a indústria crescente, em algum setor, de algo emergente, principalmente através, desculpem, de bombardeios da mídia. Como aconteceu com a indústria naval brasileira, ao invés de se resguardar, treinar e só competir quando estiver melhor preparado. Além disso, as ponderações matemáticas desses itens do Heritage são questionáveis demais, para dizer o mínimo. Diria até desonestas mesmo. O que eu chamo de ponderações matemáticas são os pesos relativos de cada indicador calculado de forma numérica. Como é que se bota o tamanho da carga tributária em um país e o volume de gastos dos governos? Duas coisas amplamente combatidas por neoliberaloides débeis mentais. Exatamente, né? Matou a pau, é isso aqui mesmo, né? Neoliberal, escola austríaca, escola de Chicago, escola da minha rola, são contra tributação alta, imposto é roubo e a puta que pariu inteira. Mas na hora de colocar Canadá, Inglaterra, Alemanha e todos esses países com impostos altíssimos, tributação altíssima, eles vão lá e colocam, né? Então isso aqui é um disparate, é um desrespeito, é um insulto à inteligência de qualquer pessoa que entende o mínimo o que é o ideário neoliberal débil mental doente filho da puta, né? Mas tá lá, né? Como mágica, carga tributária e volume de gastos virou agenda neoliberaloide, né? É por isso que aqui no Brasil os neoliberais estão lutando para que a gente tenha cada vez mais carga tributária na renda
E cada vez mais gastos governamentais, não é isso? Não é por isso que o neoliberal luta aqui no Brasil? Não, né? Ao lado da corrupção, que é algo que nenhum cientista econômico ou social defende, seja do ponto de vista econômico ou moral. Né? Exatamente. O cara coloca lá, quanto menos corrupto, mais liberal. Ah, vai pra puta que pariu vocês são dementes, doentes mentais, problemáticos, cognitivos. E da rapidez, eficiência em pequenos processos, como abertura e fechamento de empresas, tudo isso contribui para a nota final. E mesmo com a nota total tendo substrato num cálculo totalmente questionável, que é o indicador de liberdade, você nota algumas assimetrias interessantes. Por exemplo, você vê a França lá embaixo no ranking, posição 73, enquanto o IDH está em 20 e o PIB per capita em 26. A Itália está na posição 80, no indicador de liberdade, mas em DH está em 26 e no PIB está em 29 per capita. Espanha, que está na posição 49, na liberdade econômica, mas no IDH tem a posição 27 e no PIB per capita a posição 34. Isso se a gente for falar de desenvolvimento consolidado. Se formos falar de crescimento do PIB, veja a posição dos dois dos países que mais crescem seu PIB na última década, Turquia e Indonésia, 70 e 105 respectivamente. Da Europa, o que mais cresceu, ou no mínimo 1 em 3 que mais cresce, na última década, a Polônia, que está na modesta posição 42 do indicador de liberdade econômica. Isso para não dizer outras correlações menos óbvias e mais subjetivas. Por exemplo, Singapura, que está na colocação 2, segunda colocada do ranking. Tem transporte totalmente público, sem concessão à iniciativa privada, com empresa SMRT Trans, empresa pública. As telecomunicações e internet do país são puxadas por uma empresa pública, Singetel. Preciso falar mais uma coisa? Neoliberal tem problema cognitivo ou não tem? E mais, isso tudinho depois desse isso tudinho depois desse texto extenso, sem levar em conta as variáveis geográficas de cada país, demografia, clima, existências de commodities, acumulação primitiva de capitais, imperialismo, guerra, condições logísticas, políticas e etc. Resumindo, muito cuidado com essa argumentação de Araque na internet afora, simplórias, colando esse índice da Heritage para tentar dar substrato a mentiras. Né? Então esse é o índice da Heritage, né? Um índice de falácia circular, aonde os países desenvolvidos são os mais livres e os mais livres são os mais desenvolvidos, né? É isso que esse índice promove sem critério algum, como foi demonstrado aqui por esse economista. Além do que ele coloca corrupção no índice, quanto menos corrupto, mais liberdade econômica, não tem correlação nenhuma essas duas coisas. Coloca também dificuldade para se abrir ou fechar uma empresa, como eu disse. Se você demora 1 minuto para abrir uma empresa na China e se você demora 3 meses para abrir uma empresa em Singapura, qual que é o mais livre? Quer dizer, se amanhã ou depois para você abrir uma empresa na China for 1 minuto, quer dizer que a China tem alta liberdade econômica? Outra aberração. Carga tributária alta e investimentos altos. Isso é medida de bem-estar social keynesiana.
Tem nada a ver com neoliberalismo. Tem nada a ver com neoliberalismo. Então esse índice é uma piada, né? Não tem correlação nenhuma com nada. Você querer colocar países desenvolvidos como de altíssima liberdade econômica é uma falácia. Se você pegar os países aí, como a Alemanha, principalmente Estados Unidos da América, são altamente interventores diretos no mercado, com 40% da tecnologia sendo criada por eles e daí por diante, né? Então, eu acho que isso todo mundo já sabia, mas resolvi trazer esse link aqui para vocês verem que o neoliberal é retardado, né? Se esse índice da Heritage valesse mesmo como ideologia neoliberaloide, os neoliberais aqui no Brasil estariam lutando por carga tributária altíssima, por distribuição de renda, mediante salário mínimo, etc. Estariam lutando contra a corrupção, eles lutam entre aspas, né? Porque na hora que subiu o Temer aí, a luta contra a corrupção foi para a vala, né? E vocês viram lá a Singapura, né? Que o transporte é totalmente público, a internet e telecomunicações totalmente pública e está lá no em segundo colocado do ranking, né? Então, é lamentável, esse povo é doente da cabeça. Dá um oi aqui, pessoal, antes de encerrar. Assembleia de Ateus, bom dia, abração. Duarte, bom dia. Varjão, fala aí, abração. Vinícius Rodrigues, bom dia. Kaldec, e aí, abraço. Alguém chama os neoliberais para começar as piadas? Sim. Canal K, bom dia, Merlin. Pessoal, é verdade que Nando Moura levou strike da Luciana Gimenez? Não sei. O que o nosso amigo Hobbit Jimbo fez agora é por causa de uma merda que ele falou dela há muito tempo. Só que eu estou tentando saber se o strike é real. David Marques, bom dia. Não estou sabendo de nada desse lance, não. Enfim. Bem, então é isso, galera. Trouxe esse vídeo aí dessa falácia desse índice econômico da Heritage. Quem quiser ler o post aí do economista estará na barra de descrições, né? Esse povo é mentiroso, vagabundo sem vergonha. E você sabe disso só por Canadá tá entre os primeiros ali, né? Isso é uma piada. É uma piada. Né? E na cabeça desses doentes mentais, o Canadá é alguma coisa perto de neoliberalismo, né? Por isso que o Isinobre e o papaizinho retardado dele foram para lá, né? Ou seja, os caras aproveitam de todas as benesses estatais no Canadá e fica bostejando neoliberalismo para cima e para baixo. Então é isso. Qualquer dúvida, comente, faça seu vídeo de resposta. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu.